Dale estaria muito feliz se ele estivesse aqui hoje, porque nós temos excelentes cantores, mas que música bonita. Eu gostaria de dizer para você que o Craidel vai bem, estive com ele há poucas semanas e ele manda lembranças a todos vocês. Eu fico contente por estar aqui. É como uma grande reunião de família e como acontece numa reunião de família, às vezes recebemos convites inesperados. Eu não esperava o privilégio de apresentar o Ennio de la Torre. Tem muita coisa que eu gostaria de dizer sobre ele, porém ele vai me apresentar amanhã e eu vou deixar de dizer as coisas que eu quero dizer. Nos anos 60, nós estávamos trabalhando aqui no Brasil e recebemos uma notícia que um brasileiro, estudando na faculdade de Oklahoma Christian, tinha sido batizado. Ninguém daqui conhecia esse rapaz. Mais tarde, o Lin Han foi para Oklahoma, ficou conhecendo esse rapaz chamado Ennio de la Torre. Em 1968, o prédio da 9 de julho não estava terminado. E nós estávamos nos reunindo no subsolo. E um dia entrou no subsolo um jovem que eu nunca tinha visto, com uma moça bonita e um senhor de idade. E foi justamente o Ennio, uma namorada e o pai dele. Depois daquele culto eu fiquei conhecendo o Ennio e desde aquele dia somos amigos. Eu gostaria de dizer que o Ennio foi para os Estados Unidos estudar sem ser cristão. Ele escolheu a Faculdade Cristã de Oklahoma porque um colega dele que trabalhava com ele mencionou que aquela escola talvez aceitasse um brasileiro que falasse mal, naquela época, a língua inglesa. E o Ennio foi lá na faculdade, foi aceito. Ele queria ser matemático e professor, mas logo ele ficou percebendo que ele gostava mais dos estudos bíblicos do que qualquer outro assunto. E ele começou a procurar a verdade. E ele foi batizado em Cristo Jesus. Mais tarde ele voltou para cá com a finalidade de fazer trabalhos para Cristo e converter a sua família. E realmente Deus abençoou o Ennio naquela grande tarefa. Ele converteu a mãe, uns irmãos, umas irmãs, ficou conhecendo uma linda pessoa chamada Marli. Ele casou-se com a Marli, convertou a Marli e o pai e a mãe dela. E realmente, quando apresento o Ennio, estou apresentando um grande evangelista, um grande pregador e missionário, um grande sonhador quanto à igreja e quanto àquilo que a igreja precisa ser e realizar. Ele é um excelente pai de família, nosso irmão e nosso amigo, o Ennio de la Torre. Ennio.
Acho que isso não estava no programa, não. Voltar lá atrás. Você mudou meus planos. Eu ia fazer uma outra introdução para você amanhã. Agora eu vou ter que mudar. Ok. Eu vou voltar lá atrás, aqueles anos, muitas saudades. O que você faria se você estivesse pronto às portas da morte, por exemplo? O que é que você gostaria de fazer de novo, que você não fez? Lembra do homem rico que morreu e gostaria de voltar e refazer coisas, já não dava mais. Mas vamos supor, o que é que você faria se você tivesse sido um excelente evangelista, excelente, e treinado muitas pessoas, e você estava prestes a morrer? O que você faria? O que você falaria? O que você deixaria como um pedido antes da morte? Nós estamos falando de decisões que determinam destino. E o meu tema é: vamos decidir ser soldados dele. E me foi dado também uma passagem, tem a ver com 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o arregimentou. É Paulo que está escrevendo aqui a Timóteo. E nós poderíamos aplicar isso a nós como soldados, ou poderíamos talvez pensar em termos de um evangelista que seria um soldado, nesse caso Timóteo. Mas deixa eu dar para você primeiro o contexto dessa passagem, o contexto no qual essa passagem foi escrita. É aceito que Paulo estava preso numa segunda prisão romana, A primeira prisão é aquela que nós conhecemos, da qual ele escreveu 4 cartas, certo? Aos Efésios, aos Filipenses, a Filemão, aos Colossenses. E nós todos, quer dizer, os comentaristas concordam que Paulo teria sido solto, certo? E você lembra que ele tinha o objetivo de ir até a Espanha, se é que ele foi ou não, não sabemos. Mas provavelmente ele teria voltado até a ilha de Creta, deixado lá Tito, teria ido até Colossos, visitado alguns amigos, ele nunca tinha estado em Colossos, inclusive teria visitado Onésimo, certo? Filemão. E de lá ele teria ido até ao oeste, até a cidade de Éfeso, onde teria deixado a Timóteo. Ele teria ido às regiões da Macedônia, onde teria sido preso uma segunda vez, e aí com acusação falsa de Nero, de que ele liderou os bandidos, os cristãos, os bandidos que atearam fogo em Roma. Ele teria sido preso, levado para Roma numa segunda prisão. E aí ele teria sido, de acordo com tradição, etc., que ele teria sido morto, decapitado. Mas antes dele morrer, ele teria escrito uma outra carta de prisão, que seria uma 5ª carta de prisão, mais uma primeira carta da segunda prisão, e essa carta teria sido a carta de 2 Timóteo. Na verdade, é uma carta, naturalmente Timóteo em Éfeso, Paulo preso em Roma. Era uma carta como se fosse uma entrega de bastão. Uma entrega de bastão. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo
Vamos começar Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, provavelmente lágrimas porque o professor dele, o mestre dele, quer dizer, aquele que tinha estado com ele durante anos, provavelmente um período de uns 17 anos, agora está preso e vai ser morto. E lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Aloide, e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Parece que Timóteo estava abatido, desanimado, desconsolado, porque o grande companheiro dele, de 17 anos de pregação do Evangelho, estava preso e provavelmente ia morrer. Então ele estava desanimado. Então essa carta é uma carta que tende não somente a reanimar Timóteo, mas também a falar: Timóteo, agora é a sua vez. Novamente no versículo 6, por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo está tentando motivar Timóteo. Ele está tentando reativar Timóteo. Ele está tentando deixar bem claro para Timóteo que agora era a vez dele, Timóteo, de fazer tudo aquilo que Paulo fez durante os últimos 17 anos. E como nós sabemos, provavelmente Paulo batizou Timóteo. E provavelmente teria sido numa primeira viagem missionária. E na segunda viagem missionária, quando ele passou pela mesma região, que seria talvez uma Baixa Galácia, etc., ali naquela região onde morava Timóteo, e tinha levado Timóteo com ele na segunda viagem. E agora o que nós poderíamos considerar como, depende do que você chamaria de viagem missionária, talvez seria uma quinta ou talvez uma 10ª, depende, como falei, o que você consideraria as viagens missionárias de Paulo. Depois de 17 anos, certo? Agora Paulo ia morrer, e ele vem treinando Timóteo. Durante todo esse tempo, Timóteo, agora é a sua vez. Trabalhe, faça o trabalho que você viu eu fazer. O meu fim aqui na terra chegou. E nós sabemos aquela passagem maravilhosa de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meu fim chegou, agora é a sua vez. Eu entrego a você o bastão. Agora você, como soldado, faça a obra. Não foi isso que aconteceu com os 11 apóstolos? Na hora H, todos desanimaram, negaram Jesus, etc.
Eu não vou mostrar as passagens pela falta de tempo, mas eles estavam amedrontados. Não queriam mais, pararam. Até o momento em que Jesus ressuscitou e foi conversar com eles. Nesse momento, aí então eles realmente se reavivaram. Muito obrigado. Se reavivaram. Aí então o dom deles foi reavivado. Aí então eles passaram a fazer a obra de soldados. Aqueles foram chamados, e nós sabemos que todos eles morreram fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver conosco. Tem muito a ver conosco. Quantos de nós desanimam? Quantos? Você conhece na sua congregação. Eu conheço na minha congregação de pessoas que desanimaram de vez. Você sabe, eu sei de evangelistas que deixaram de pregar o evangelho. Você sabe. Eu sei. Eu tenho na minha família pessoas que desanimaram do evangelho. Eu tenho na minha família pessoas que eram pregadores, agora não pregam mais. Você conhece inúmeras pessoas assim. Pessoas que precisavam ser reativadas, reanimadas e serem soldados, não se envergonhando até o fim da vida deles. Foi feita uma estatística que trouxeram, e é uma estatística americana, é a que eu conheço nesse caso, que foi trazida, até foi o irmão Geraldo Heidrich, de Curitiba, que trouxe. Diz que foi feito um estudo de estudantes que se formaram em institutos de formação de pregadores nos Estados Unidos. Adivinha a porcentagem de pregadores que abandonam o púlpito nos primeiros 5 anos, menos aqueles que já me ouviram, que eu já não é a primeira vez que eu falo isso. Adivinha a porcentagem dos que abandonam nos primeiros 5 anos? Ok, quem já me ouviu fala. Hello? 80%. 80% abandona. E dos 20% que ficam, 40% abandonaria se tivesse para onde ir. Então, 40% de 20% são 8%. Com mais de 80%, são 88%. Quer dizer que 88% precisam ser reavivados. É um problema seríssimo na igreja. É um problema... Muito obrigado. Dá para notar que eu já andei fazendo estudo onde esse irmão mora. Essa água aqui ajuda mais a minha garganta, sabe? Do que a outra. Somente 12%, meus irmãos, vocês sabem um pouquinho de matemática, 12% é de 100, somente 12 permanecem. 88 abandonariam, ficariam desanimados. E fora isso, outros problemas, não vou mencionar outros problemas, mas vou só mencionar um. A taxa de divórcio desses 80% é igualzinha à taxa de divórcio do mundo. Ou seja, 50%. E aí? Que soldados não precisam ser reativados? Não precisam ser reanimados? É algo que, na verdade, tem muito a ver conosco no nosso trabalho. Quantos pregadores que aqui estão já pensaram em abandonar? Já ficaram desanimados? Porque é uma luta. É uma luta ser pregador. Como diz a famosa expressão brasileira, não é bolinho não. E quantos são tentados e quantos de fato abandonam. E nesse contexto, então nós temos a passagem que me foi dada do versículos 3 e 4 do capítulo 2. No versículo 3, por exemplo, Paulo disse a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, não abandone.
Você é um soldado não abandona a luta. Eu sei que eu vou morrer, mas você não vai morrer agora, você não está preso comigo, você está livre. Você é um soldado preparado, equipado, eu te ensinei 17 anos. Agora continue a luta, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Continue na luta de evangelista. Continue sendo evangelista como você tem sido comigo durante os últimos 17 anos. Ainda bem que Paulo não chama Timóteo de cabo, como teríamos o tenente Paulo chamando o cabo Timóteo de cabo e os outros cristãos de Éfeso como soldados rasos. Não é esse o caso. Ele não fala isso. Ele fala para Timóteo que Timóteo é soldado. Eu sou soldado, Timóteo. Você é soldado. Todos nós somos soldados nessa grande batalha espiritual em que nós estamos batalhando. A ideia de soldado no reino, a meu modo de ver, aparece 4 vezes no Novo Testamento. Uma vez diretamente aplicado a Timóteo, aqui em 2 Timóteo 2, 3 e 4. 2 vezes indiretamente a 2 outros pregadores. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 25, Paulo chama Epafrodito de companheiro de lutas. É uma outra expressão que poderia ser usada em alguma tradução como soldado. Em Filemão 2, Paulo também chama Arquipo de companheiro de lutas. E em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20, essa expressão é usada com relação a todos nós. E nós conhecemos essa passagem muito bem, mas eu gostaria de ler essa passagem, porque tem a ver com todos nós sendo soldados. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. É uma passagem espetacular, e nós sabemos que Efésios tem a ver com o fato que nós, bem dizer, Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em outras palavras, ser soldado é uma bênção. É isso que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 6. É uma bênção. E eu vou mostrar as partes dessas bênçãos que estão aqui nessa passagem. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo aos Efésios, não a Timóteo, aos irmãos todos. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. É uma guerra em que todo mundo faz parte. Só que nós cristãos somos abençoados com toda essa armadura para vencermos nessa batalha, vencermos essa guerra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então nós notamos que todos nós somos soldados e todos nós estamos equipados de uma maneira abençoadíssima para poder lutar e vencer e guerrear contra esse poderoso inimigo que nós sabemos muito bem quem ele é. Mas um soldado, ele não só se defende, mas ele também defende
toda a sua família, toda a sua pátria. Isso de participar como soldado é fácil de entender. Né? Que o soldado, quem que ele procura agradar? Ele procura agradar aquele que o arregimentou. Ele não agrada a si mesmo, ele participa dos compromissos a que ele foi chamado para guerrear. E nós precisamos todos ser bons soldados de Cristo nessa guerra espiritual. E como eu já mencionei, todos nós somos, de fato, um soldado nessa guerra. Agora, Paulo disse a Timóteo que o soldado se envolve para satisfazer aquele que o arregimentou. No versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Bem, quem é que arregimentou Timóteo? Não há dúvida que foi Cristo, mas também Paulo. Quer dizer, duas opções que nós podemos analisar. Nós sabemos que quem arregimenta o soldado cristão é Jesus Cristo. Mas nós sabemos que quem arregimentou Timóteo foi Paulo. Paulo passou na segunda viagem, chamou Timóteo e levou Timóteo para batalhar com ele e impôs a mão sobre ele. Nós sabemos tudo aquilo que ocorreu com o fato de Timóteo acompanhar Paulo. Então, de fato, Timóteo tinha como se fosse assim: você precisa, Timóteo, satisfazer aquele que arregimentou você. Jesus, de fato. Mas eu também te arregimentei para ser um evangelista aos gentios. Jesus não me arregimentou? Sim. Não me instruiu? Sim. Eu não arregimentei você? Sim. Não instruí você? Sim. Agora eu vou morrer, Timóteo. Quem que vai continuar essa obra? É você, Timóteo. Eis o bastão. Eu gostaria de dividir essa decisão de satisfação, isto é, aprazimento àquele que o regimentou, ou que arregimentou Timóteo, em três partes. A primeira parte é decidir satisfazer Jesus em ser um soldado corajoso dele. Nós sabemos que soldados precisam ser corajosos, mas nem todo soldado é corajoso. Então aqui é uma decisão de ser um soldado corajoso. No capítulo 1, do versículo 6 e 7, novamente, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, não fique amedrontado. Não tenha medo. Seja corajoso. Batalhe. Pregue o evangelho pelo mundo afora. O mundo depende de você. O mundo depende das instruções que eu dei a você. O mundo depende das instruções que eu recebi de Jesus. O mundo gentílico. Ora, aqui era 12 contra 1. Ou não? 12 preparados para pregar o evangelho aos judeus. E um preparado para pregar o evangelho aos gentios. E agora esse um está passando para um outro. A outros também, mas especificamente aqui em 2 Timóteo, para um chamado Timóteo. Timóteo, meu filho amado. Amado filho Timóteo, versículo 2. Seja corajoso. Pregue o evangelho aos gentios pelo mundo afora. Você acha que isso satisfaria Jesus? Você acha que Jesus gostaria disso? Você acha que Jesus foi corajoso? Vindo lá do céu para morar nessa terra aqui, apodrecida pela podridão do pecado, para nos salvar? Você não acha que ele foi corajoso? E Paulo está pedindo para Timóteo,
para ter coragem. Uma segunda coisa que, decisão de satisfação aqui, tem a ver com se fortificar na graça que está em Jesus. Olha no versículo 1 do capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu entendo que ele era para se fortificar no conhecimento que ele, Timóteo, tinha de Jesus Cristo, que ele, Timóteo, recebeu de Paulo, e que Paulo recebeu de Jesus Cristo. Preste bem atenção, 17 anos. Você não acha que Timóteo já seria fortificado com 17 anos de treinamento? Mas está dizendo aqui, fortifica-te. Tinha mais fortificação a ser feita, mesmo depois de 17 anos. E aí? Isso tem muito a ver conosco. Segundo, terceiro ponto que eu vejo é satisfazer Jesus em treinar outros que viriam a treinar outros. No versículo 2, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir, e também idôneos para instruir a outros. O que é que Timóteo deveria fazer? Instruir homens fiéis e idôneos, para que eles pudessem também instruir outros. O que ele aprendeu? O que ele aprendeu de Jesus, de Paulo, o que Paulo aprendeu de Jesus, passa isso a homens fiéis e idôneos. E eles vão passar para outros que vão, fiéis e idôneos, que vão passar para outros fiéis e idôneos, que vão passar para outros fiéis e idôneos, que vão passar para outros fiéis e idôneos, que vai chegar até aqui Brasil, a outros fiéis e idôneos, que vão treinar outros fiéis e idôneos, até a vinda de Jesus Cristo. É uma passagem de bastão que tem a ver com o conhecimento. Mas o que você ouviu de mim? Espera aí, Paulo. Você está falando de 17 anos de treinamento? Você quer que eu passe os 17 anos de treinamento para homens fiéis e idôneos? Sim, meu amado filho Timóteo. Você lembra o que Jesus falou antes dele subir? Que os seus discípulos eram ir por todo o mundo, né, fazendo discípulos de todas as nações, certo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Todas as coisas. Espera aí, Jesus. 3 anos de intensivão? 3 anos? Tudo o que nós aprendemos do Senhor? Sim, tudo. Ensine aos meus discípulos. Mas espera aí, Jesus, é um ensino que tem a ver com a minha vida inteira. Tudo o que eu aprendi como cristão vou ter que passar, isso vai me levar o resto da vida. Oh, amém, é isso mesmo. Vamos fazer um pouco de conta aqui, certo? E faça de conta que eu não estou tomando nada. Mas vamos fazer umas contas aqui. Vamos supor que Jesus ensinou 3 anos aos 12. São aproximadamente 1000 dias. Ok? E vamos supor que Jesus ensinou uma média de 5 horas por dia. São, aqui me ajuda aqui, se eu me perder, você me corrige. São 5.000 horas de ensino. Vamos supor que você vai ficar dentro desse contexto de aprender tudo. E você vem à escola dominical, meia hora no domingo e meia hora ouvir um sermão, 1 hora por semana. Quantos anos você precisaria para aprender as 5.000 horas? 100 anos. Mas já que você é fiel e dedicado e muito idôneo,
e você vem também nas quarta-feiras, para mais 1 hora de intensivo, aí você vai precisar de quantos anos? Só 50. Só 50 anos. Eu viajo ensinando, certo? Graças a Deus. Oh, glória. Quero morrer fazendo o que eu faço. Mas vou... Mas vamos entender o contexto em que o irmão falou amém, né? Ele não falou para me morrer logo, mas... Ok, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Ok, vamos supor que você me convide para ensinar um curso intensivo de um livro na sua congregação, na sua cidade, e que eu faça em 10 horas. Em 10 horas, que é mais ou menos o que eu levo para ensinar um livro. Ok, 1 vez por ano. Quantos anos você precisa que eu vá na sua cidade para ensinar você tudo o que Jesus ensinou, assumindo que eu saiba tudo? Quantos anos? 500. 500 anos. Mas como você gosta dos meus ensinos, você me convida 2 vezes por ano. Aí vai levar só 250 anos. Oh, glória, aí eu posso morrer. Satisfazer pode ser ilustrado pelo menos através de 2 maneiras aqui, 2 pessoas. Jesus é uma grande ilustração de objetivo de satisfazer, de decisão de satisfazer aquele que o arregimentou. Em João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus não estava satisfazendo a vontade daquele que o arregimentou quando ele veio aqui na terra para morrer pelos nossos pecados. Jesus foi corajoso. Então notem Jesus nessas 3 decisões que eu mencionei. Corajoso, cheio de conhecimento, cheio da graça de Deus, e também treinou. No mínimo 13. 12 mais Paulo. 13. Ele treinou muito bem treinado. E Paulo, não é uma outra ilustração de satisfazer aquele que arregimentou? Quem é que arregimentou Paulo? Jesus. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Satisfazendo aquele que o regimentou. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual pedi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo foi corajoso, Paulo foi cheio de conhecimento, porque aprendeu com o próprio Jesus durante aproximadamente 3 anos, provavelmente nas regiões da Arábia, e Paulo treinou, inclusive um chamado Timóteo, a quem agora, no fim de sua vida, ele está passando o bastão. Inclusive, para fazer essas 3 coisas, você tem conhecimento que eu passei para você. Seja corajoso e treine homens fiéis e idôneos, para que eles possam fazer a mesma coisa. Precisamos decidir ser bons soldados de Jesus Cristo, e não soldados de igreja, satisfazendo a Ele e não a homens.
Precisamos decidir nos envolver nos negócios de Jesus Cristo, nos negócios celestiais e não nos negócios dessa vida. Precisamos decidir treinar outros para que esses possam no futuro treinar outros. Precisamos ser corajosos, precisamos conhecer muito bem a palavra de Jesus e precisamos treinar, treinar e treinar. Todos nós vamos morrer. Mas antes de morrer, nós temos um bastão a passar. O homem rico não passou o bastão, porque ele não tinha um bastão a passar. Como vai ser no final de sua vida? Como está o seu ânimo como soldado de Cristo? Decida ser bem animado como soldado de Jesus. Decida se envolver mais e mais nas coisas lá do alto. Decida satisfazer mais e mais aquele que regimentou. Decida treinar, treinar e treinar para a igreja continuar. Eu sei de igrejas que morreram, foram a zero. E só pode haver uma razão. Não havia, provavelmente, esse treinamento. Porque provavelmente tinha homens corajosos. Provavelmente tinha homens que conheciam, mas não treinaram. Quando eles se foram, lá se foi o trabalho deles. Estamos falando de decisões que determinam o destino. Essa decisão de reanimar o dom de Deus que há em nós determinará seu destino aqui nessa terra e no mundo que há de vir.